Boa noite, pessoal de Física Experimental 1. Dando continuidade àquele vídeo sobre limites, tendo explorado o conceito, vamos agora fazer uma aplicação. Temos aqui uma aplicação em cosmologia. Bom, em cosmologia, quando avaliamos o conteúdo material do universo, que tipo de coisas o universo é constituído, nós temos aqui, imaginando até que o universo é um bolo que você fez na sua cozinha. O universo ali é como se fosse um bolo. Existem alguns em grande escala, em escala cosmológica. Existem algumas componentes que constituem a parte material do universo. Vejam bem, nós temos bárions, matéria bariônica. É, digamos assim, a matéria que nós temos mais familiaridade no nosso dia a dia. A matéria bariônica, de que tudo que nós vemos no dia a dia é constituído. Temos a radiação, em sua maior parte, a densidade Rho aqui, desculpem a falta de introdução dos conceitos. Rho é a densidade de energia do universo. Bom, só dando uma introdução, esta quantidade, Rho, é a densidade de energia total do universo, que expressa o conteúdo de que é feito o universo. Bom, temos os bárions, é a matéria ordinária que nós estamos acostumados a ver no dia a dia. Temos a radiação, em sua esmagadora maior parte, a radiação, a densidade de energia devido à radiação vem dos fótons da radiação cósmica de fundo. E, por último, nós temos aqui o setor escuro do universo. A densidade de energia do setor escuro são componentes do fluido cósmico que não interagem com a luz. Nós não sabemos o que é, porém, por observações astrofísicas, você comprova que este conteúdo é diferente dos bárions e da radiação. Ele tem algumas diferenças notáveis. A soma desse setor escuro, Rho do setor escuro, é Rho da matéria escura, mais Rho da energia escura, que os físicos teóricos estão se debruçando para tentar desvendar que tipo de coisa é isso. Inclusive, isto é, de certa maneira, o meu objeto de estudo. Estou tentando, por teoria de campo, tentar dar uma luz, lançar luz no que sejam essas coisas. Bom, voltando aqui, olha só. O foco, esquecendo essas coisas, tanto os bárions quanto o setor escuro do universo, olhando somente, pessoal, para a radiação. Olha só, a radiação, os fótons da radiação cósmica de fundo. Vamos tentar olhar só isso daqui.
O modelo padrão da cosmologia é um modelo derivado da teoria da relatividade geral, que é a nossa a nossa melhor teoria de gravitação disponível. Prevê que o número de fótons que constitui este fluido, o número de fótons sobre volume, ou seja, a densidade numérica de fótons, ela evolui à medida que o tempo cósmico passa. Olha só, é uma exponencial negativa no tempo. À medida que o tempo passa, a quantidade de fótons distribuída no volume diminui. Quer dizer o seguinte: o universo está expandindo. Se você, no espaço, delimita um volume, você fixa um volume que você delimita ali no espaço, na realidade deveria ser no espaço-tempo, porém vamos imaginar no nosso espaço ordinário. À medida que o universo expande, os objetos se distanciam uns dos outros. Os fótons, eles estão bem localizados. Eu tenho um fóton aqui, outro aqui. Porém, pessoal, o universo expandindo, os fótons vão, ao longo do tempo, se distanciando. As partículas no geral. Então, se eu delimito um volume aqui, antes você tinha 10 fótons neste volume, eles estão se distanciando, você delimita o mesmo volume. Passado bastante tempo, já não tem o mesmo tanto naquele volume, tem menos. Porque você tem essa dinâmica de expansão cósmica. N minúsculo é a densidade numérica de fótons. Olha só, é uma constante, N0, multiplicada por uma exponencial negativa no tempo. B pequeno é uma constante aqui também. Quer dizer, pessoal, o seguinte: se nós tivermos um gráfico, vamos tentar plotar N. Vamos plotar N aqui. No eixo Y é N. Aqui é o tempo cósmico. Bom, lá no passado, isso parte de um N0. Porém, pessoal, é uma exponencial negativa. Passa o tempo, os fótons vão se diluindo no espaço. A exponencial negativa, veja bem, esta curva aqui é o que? N0 exponencial elevado a menos b vezes o tempo. Percebam, a exponencial ela nunca toca o eixo das abscissas, nunca. Porém, a magnitude da função vai diminuindo. E diminui o quanto você quiser à medida que você vai deixando o tempo transcorrer. Desde que você deixe as abscissas, o valor das abscissas crescerem arbitrariamente, você diminui cada vez mais. Por mais que não toque o eixo das abscissas, vai diminuindo. Este é o decaimento exponencial. Nunca toca, nunca é zero. Porém, pessoal, olha só. Para fins práticos, você olha... Como você olha isso? Você olha através de limite. Você diz,
o limite para o tempo transcorrido muito tempo deste processo do início, partindo de N0, se você deixar um tempo muito grande passar, então quer dizer, para um tempo tendendo, você diz T tende a infinito, quer dizer, deixa passar muito tempo. Você deixa passar muito tempo. Para a função n, isso tende a zero. Vai diluir muito os fótons. E é o seguinte, pessoal. ρ, a densidade de energia do fluido cósmico, que tem matéria escura, energia escura, bárions e fótons, veja bem, a componente que é os fótons, ρ dos fótons, para ter um valor apreciável, depende de existir um valor apreciável de n, da densidade numérica. Se você não tem n, é praticamente zero, esse ρ vai para zero. Então, se passa muito tempo, o universo agora tem 14 bilhão de anos, passou muito tempo. Na nossa era atual, ρ dos fótons vai tender a zero. No limite, neste limite, quando n vai para zero, o tempo foi para infinito, passou-se muito tempo. N foi para zero. ρ dos fótons, consequentemente, porque necessita ter uma densidade numérica apreciável, ele vai para zero. E o que isso implica, pessoal? Isso implica que o ρ total do universo, que é a soma de todas as componentes, ele tende somente à soma do ρ dos bárions mais ρ do setor escuro do universo. Setor escuro, matéria e energia escuras. Então, pessoal, olha só, desta análise você comprova matematicamente que na nossa era atual passou-se muito tempo e agora estamos neste instante, depois de transcorrido muito tempo, estamos no instante t igual a 14 bilhão de anos. Os fótons não são mais relevantes para a densidade de energia do universo. E isto você comprova. Hoje você tem aí 4% de bárions. Se você colocar essas quantidades em percentual de energia em relação ao total de energia, 4 ou 5% de bárions tem aí 70, por volta de 70% é energia escura e o restante matéria escura. Tem bem mais matéria escura do que bárions no universo. Bom, enfim, bárions é a menor fatia. Porém, a densidade de energia dos fótons nem consideramos nesta conta, porque é uma coisa muito pequena. Enfim, pessoal, o exemplo que seria mais científico, porém é uma física muito aplicada ainda. Não é exatamente teoria mesmo, para que fosse física teórica. Aqui você já está no campo do modelo, você já está trabalhando o modelo, não é exatamente física teórica, é ainda uma física bastante aplicada. Então, depois deste exemplo de física aplicada,
Vamos para um exemplo, pessoal, mais tecnológico. Vamos agora trabalhar dinâmica e controle de veículos, em especial aeronaves de asa fixa. Bom, aeronaves de asa fixa, pessoal, são modelos de aeronaves pequenos, tipo esses teco-tecos. Essas aeronaves, inclusive a aeronave que sobrevoa plantação, regiões agricultáveis e, por exemplo, jogam aquelas substâncias, venenos para matar algumas pragas, enfim, e outras substâncias utilizadas nessa parte da agricultura. Aqueles aviões que jogam aquelas substâncias. Aqui está uma ilustração, pequena ilustração, destas aeronaves de asa fixa. Por mais que sejam aeronaves de asa fixa, estas aeronaves, elas têm superfícies de controle. O que eu quero dizer, pessoal, com superfícies de controle? Estas aeronaves, elas controlam sua altitude e sua orientação interagindo com o ar. Você tem um sistema de controle que é capaz de controlar algumas superfícies de controle que estão presentes, superfícies móveis ali, mecanismos móveis nas asas do avião. Olha só, vamos destacar aqui. Esta é uma superfície de controle. Esta é outra superfície de controle na cauda da aeronave. É esta daqui, pessoal, na cauda da aeronave. É chamada de profundor. Você tem a todo instante com a aeronave, você tem fluido, ar interagindo com a aeronave. E se você controla a orientação dessas superfícies de controle, logicamente você tem motores sendo comandados para conseguir girar cada uma dessas superfícies de controle. Você orienta de determinada forma, você tem a força de sustentação da aeronave, que é uma interação com o fluido, ela contrabalanceia a gravidade e ainda faz com que a aeronave mude sua orientação. Bom, tem torque em relação ao centro de massa da aeronave e acaba também girando ela para um lado ou para o outro. Não vou entrar em detalhe das equações de movimento da aeronave. Caso vocês queiram, um dia posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre aeronaves de asa fixa, para essas aeronaves, porque o modelo das equações diferenciais delas, que são um modelo simplificado, são ainda mais simples de serem tratados com a física 1 de vocês. É muito importante a física básica de vocês. Vocês serão capazes de tratar movimento desse tipo de veículo. É possível. Dá trabalho, dá bastante trabalho. Porém, é possível. Mas qual que é o nosso interesse aqui, pessoal? A aeronave, ela tem um sistema de controle. Você tem aqui, olha este exemplo. O profundor é uma dessas superfícies de controle. Esta daqui, pessoal, na cauda. Com o profundor, esta aeronave do desenho, esta daqui do desenho,
do sistema de controle, ela está em voo de cruzeiro. Ela já está no ar. A sustentação já contrabalanceia a gravidade. E você controla a altitude e um pouco da orientação da aeronave só com essa superfície do profundor. Se você controla esta superfície da cauda da aeronave, você já consegue controlar um pouco da altitude da aeronave e também um pouco da orientação dela. Olha só, estou tentando representar neste desenho a orientação θ. É chamado em astronáutica, também em astronáutica e aeronáutica, nas duas áreas, astronáutica, veículos, astro, no espaço, aeronáutica, veículos, aqui na superfície da Terra, em geral. Você chama este movimento de orientação quando a aeronave está em voo de cruzeiro e só empina o seu bico um pouco em torno de um eixo. Neste eixo, enquanto ela está em voo de cruzeiro, este θ você chama de arfagem do veículo, arfagem da aeronave. Neste exemplo, você quer um sistema de controle que faça a sua aeronave arfar segundo um comando que você dá aqui. Olha só, um θ comandado. É um θ comandado. Você quer que a sua resposta θ é a resposta real. Vamos indicar aqui em azul, pessoal, o θ real da aeronave. Nós queremos que seja aproximadamente o θ que você comandou. Você mandou a aeronave arfe, faça uma arfagem de 5 graus. E você quer que, na realidade, a aeronave obedeça, que a arfagem real corresponda à arfagem comandada. Este é o problema de controle. E o nosso assunto, limite, entra neste problema. Vejamos. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. O que é o problema de controle? Do lado direito, vou destacar com a cor verde. Com a cor verde, olha só, nós temos a nossa aeronave. A aeronave com as suas superfícies de controle, e o sensor pode ser um sensor giroscópico para te dar informação da arfagem da aeronave, de quanto ela empinou, de quanto ela arfou, de quanta arfagem ela executou, a orientação dela. A informação do θ do ângulo é dado pelo sensor. Pode ser um sensor giroscópico, por exemplo. Sensor giroscópico tem mais tipos de sensores para dar orientação. Outro sensor que dá orientação do veículo é magnetômetro. Há maneiras de você referir a orientação da aeronave com o campo magnético da Terra. Não é trivial este tipo de sensor. Mesmo giroscópico não é evidente. Podemos depois fazer uma discussão só sobre sensores. É interessante, mas não vem ao caso. Então, o sensor mais o atuador
que é aquele profundor, aquela superfície de controle, mais a aeronave em si. As três coisas, sensor, aeronave e o atuador. Atuador é aquilo que faz a aeronave mudar a variável que você quer controlar. No caso, profundor, quando ele gira, ele dá o efeito de interagir com a aeronave, interage diferente com o fluido, com o ar, e faz ter um θ diferente. Por isso, como o profundor atua diretamente para guiar a aeronave, você chama o profundor é um atuador, porque ele atua. Sensor mais atuador mais sistema físico de interesse a ser controlado, você chama isso tudo em sistemas de controle de planta. A planta do seu sistema de controle. O comando, a entidade, a eletrônica embarcada na aeronave, que dá sinal para os atuadores e pega a resposta dos sensores, e que lá dentro dela, dessa eletrônica, faz contas para achar uma lei de controle adequada. Essa eletrônica que está interna embarcada na aeronave, você chama de controlador, representado por esta caixa daqui. É o controlador. Aqui dentro, pessoal, dentro do seu controlador, você programa o comando, qual é o comportamento que você quer para a sua aeronave, quanto você quer que a sua aeronave dê de orientação, qual é o θ comandado, o ângulo comandado de comando. Eu quero que a aeronave fique 5 graus. Você programa aqui dentro, nesta eletrônica. Ele pega sinal dos sensores, que dá o θ real, e aqui dentro tem uma outra caixa chamada, em rosa aqui, eu chamei de lógica de controle. Aqui dentro você faz contas levando em consideração as equações de movimento da sua aeronave e uma análise chamada análise de estabilidade do veículo, para calcular a maneira correta de sinalizar os seus atuadores, de dar um sinal para o seu profundor, para que ele oriente da forma adequada a sua aeronave. Em diagramas de bloco, olha só, este sistema daqui de cima está representado aqui embaixo. Isto é chamado diagrama de blocos. Neste ponto, no diagrama de blocos, nós destacamos funções, pessoal. Só funções. Aqui está o comando. O comando que você quer. Você quer 5 graus. Comandar, a sua aeronave tem que se orientar 5 graus. Aqui está o comando. Esta função C maiúsculo, que está em rosa, a sua lei de controle. É de certa forma uma representação matemática da sua lei de controle. Olha só a correspondência da representação aqui em cima em diagrama de blocos aqui embaixo. O que sai dessa função você chama de esforço de controle. A sua planta, ela é representada por uma função chamada P maiúsculo, de planta. E aqui, θ em roxo,
é a sua resposta real do sistema, em ângulo. Veja bem, a sua resposta θ, ela é levada e comparada com o seu comando. Esqueçam aqui os detalhes. Existe uma álgebra para esse diagrama de blocos. Não é importante agora, pessoal. Porém, pessoal, olha só. Vamos voltar à nossa figura aqui. A anterior. A sua aeronave, há um detalhe aqui. Ela pode receber rajadas de vento, por exemplo, no profundor. Rajadas de vento de ar que você não levou em consideração no projeto do seu controlador. Você não levou em consideração. Se ela leva rajadas de ar, que é um distúrbio, isso se desdobra num sinal. O profundor, a sua superfície de controle aqui, olha só, esta superfície de controle, ela interage com este distúrbio e ela começa a se orientar. O profundor, ele começa a girar lá de uma forma meio doida devido ao distúrbio. Tem uma perturbação no profundor, na superfície de controle. O que eu quero dizer? No seu sistema de controle, aqui está, pessoal, o efeito. Olha só, aqui está o efeito que vai perturbar o próprio esforço de controle. O sinal que vai para o seu atuador. Aqui é a representação do distúrbio devido à rajada de vento. E nisso, pessoal, quando você faz sistemas de controle, a sua planta, olha só, existe uma frase aqui. A sua planta é uma função da frequência. Vejam bem, pessoal. Vamos tentar raciocinar um momento. Eu acho que eu vou colocar uma nova lousa. Ok, vamos numa nova lousa aqui. O sinal de rajada de rajada de vento que nós estamos discutindo, a rajada, o distúrbio aqui, o distúrbio é um sinal, pessoal, no tempo. Às vezes pode vir de forma periódica. De repente, você tem uma rajada de vento. E aí, passa um tempo, veio outra rajada de vento. Pode vir periodicamente, pessoal. Poderia nem ser estes picos aqui. As rajadas poderiam ser vento soprando de forma bem harmônica, segundo, por exemplo, uma senoide ou uma soma de senoides. Uma coisa periódica no tempo. O vento sopra numa determinada frequência. Por mais que você não tenha modelado, ele ainda tem uma repetibilidade de ocorrência no tempo. Isso permite, pessoal, para os fenômenos físicos, ao invés de modelá-los no domínio do tempo, como existe como eu vou dizer,
existe uma repetibilidade no comportamento destas grandezas físicas, vocês poderiam, pessoal, modelar as funções no domínio da frequência para ver o ciclo de repetição das grandezas físicas. A frequência nós simbolizamos em sistemas de controle eu poderia colocar uma função no domínio da frequência, se comportando aqui, por exemplo, aqui no domínio da frequência, tem alguns valores numa faixa de frequências. Às vezes o vento sopra em baixa frequência. Vem o vento, ele sopra um pouco, vai embora, não interage muito mais, não tem uma intensidade alta, e de repente a intensidade dele se eleva lentamente de novo, de forma repetitiva, mas variando muito lentamente. Significa que o vento é um distúrbio, por exemplo, que vai estar em baixas frequências. Aqui ele atua, por exemplo, em baixas frequências, porque ele aumenta a sua intensidade, demora a aumentar a intensidade, diminui, aumenta novamente, mas de uma forma muito lenta. Isso se traduz no domínio da frequência em baixas frequências. Aqui eu só quis ilustrar para vocês o porquê que em sistemas de controle se trabalha no domínio da frequência normalmente. Então, esta frase aqui, equação de movimento no domínio do tempo, para θ, para orientação da aeronave, pode se desdobrar na função para a planta no domínio da frequência. Esta modelagem, pessoal, ela vale para ângulos pequenos. Lembrem-se, pessoal, o que nós aprendemos do vídeo anterior? Nós havíamos chegado num resultado. O limite para ângulos pequenos do seno do ângulo sobre o ângulo dá 1. Quer dizer, para ângulos pequenos, o seno dá praticamente o valor do ângulo. É por isso que eu disse que aquele limite era importante. Olha só, você consegue tratar o controle de uma aeronave sabendo este fato, que o limite do seno sobre o ângulo dá 1 para ângulos pequenos. Voltemos aqui. Então, vamos relembrar aqui. O limite para ângulos pequenos só quer dizer θ tende a 0 que o ângulo é muito pequeno. O limite do seno de θ sobre θ dá 1. Na prática, o seno de θ é aproximadamente o ângulo. É isto daqui de cima. Estou repetindo, não havia necessidade disso. Esta modelagem no domínio da frequência serve dentro desta hipótese. Esta hipótese, pessoal, para ângulos pequenos, para orientação, para arfagem pequena da aeronave. Então vamos lá. E vamos lembrar, pessoal, o que eu acabei de mencionar aqui no início.
O que você, enquanto engenheiro de controle ou projetista de controle, faz em sistemas de controle? Você projeta, pessoal. O que você projeta aqui é esta função, C maiúsculo. É a sua lógica de controle. É o que você precisa dimensionar. Porque a física do seu problema, você já possui as equações de movimento. Você está detectando pelos sensores quanto a sua aeronave aqui está empinando, o quanto ela está arfando, quanto ela está mudando sua orientação. E você já tem programado aqui dentro da eletrônica que você quer sua aeronave em 5 graus. Você está comandando e quer que ela se comporte assim. A aeronave fique em 5 graus. Por exemplo. Então, a única... E você não conhece os distúrbios. Não conhece. Mas você quer projetar uma função de controle para o seu controlador tão boa que ela vai ser capaz de rejeitar o efeito dos distúrbios, por mais que você não tenha ainda modelado bem estes distúrbios. Vamos ver como se dá este tipo de projeto. Da teoria de controle, é uma teoria, não vamos entrar nela, mas alguns de vocês vão trabalhar com isto. Acredito que muitos de vocês. Da teoria de controle clássico. Teoria de controle clássico. Esta teoria data ali dos anos, tem trabalhos de Bode, Nyquist, vários matemáticos, cientistas, engenheiros, lá do século XX. Teoria de controle clássico, também chamada de teoria de controle linear. Ali do século XX. É usada até hoje, mesmo as formas mais aperfeiçoadas dessa teoria. Hoje você tem teoria de controle robusto. Você ainda usa algumas formulações que vieram da teoria de controle clássico, pessoal. Você assegura dessa teoria que você consegue modelar a resposta do seu sistema de controle como tendo, olha só, pessoal, o efeito do comando. Você está comandando a sua aeronave, a resposta do seu sistema, a orientação da aeronave, tem o efeito do comando, das suas ordens que você está dando para a aeronave, mas tem efeito também, pessoal, olha só, tem efeito do distúrbio, que você não modelou. Porém, pessoal, olha que interessante, por mais que você não tenha modelado o seu distúrbio, você não sabe quem é o seu distúrbio, porque você não modelou as rajadas de vento. Olha só, o termo que pondera, que dá a importância do efeito do distúrbio, este termo, ele contém, pessoal, olha só que interessante, este termo que multiplica o efeito do distúrbio, ele tem a presença da função do controlador. Se você projetar bem o seu controlador, você, projetista de controle,
conseguirá fazer que este termo que multiplica o distúrbio vá para zero, para que o efeito do distúrbio seja pequeno em relação ao efeito das ordens que você está dando para a aeronave, da orientação que você quer que a sua aeronave assuma. As suas ordens aqui para a aeronave, elas vão ser mais relevantes do que o distúrbio. Então, seu projeto de controle, olha só, é encontrar uma função do controlador que faça com que esta fração, em rosa bem clarinho, vá para zero, pessoal. Não vou justificar a vocês, porém, olha só, é a mesma coisa que dizer o seguinte: o limite de 1 dividido pela função do controlador multiplicada pela função que representa a sua planta no domínio da frequência, que esta fração vá para zero, pessoal. Ou seja, pessoal, encontrar C que satisfaça que o limite que 1 sobre C vá para zero, olha só, que P dividido, que você quer, por 1 mais C vezes P é o limite que esta fração, o efeito do distúrbio, vá para zero, pessoal. Você quer zerar este efeito. Só tem que ter efeito das suas ordens para o sistema. Bom, então vamos entender por que projetar a sua função C, ela satisfaz este limite. Por que ela satisfaz este limite? Por que vale este limite? Vejamos agora. Vamos retomar aqui. Vamos lá. O θ, a orientação da sua aeronave, ela é esta equação aqui de cima. É um efeito do comando, mais o efeito do distúrbio. Eu posso reescrever esta equação da seguinte forma. Nós colocamos, olha só, C vezes P em evidência. O θ, ele é a primeira parte que multiplica o comando que você está dando para a aeronave, mais a segunda parte que multiplica o distúrbio. Aquelas frações que aqui multiplica o comando e aqui multiplica o distúrbio podem ser reescritas desta forma que vocês estão vendo, colocando a função do controlador vezes a função da planta, este produto C vezes P, em evidência no numerador e denominador de cada uma das frações que vimos da lousa anterior. Estas daqui, pessoal, opa, deu alguma coisa. Ah, sim, deu uma coisa um pouco errada. Então, pessoal, olha só. Estas frações aqui, pessoal. Olha só, primeira fração e a segunda fração aqui. Estas frações, você pode reescrevê-las desta forma, com estes termos em evidência. Não se preocupem com isso, porém, pessoal, assumir, você projetar um C que satisfaça esse limite,
Pro limite desta fração que representa o distúrbio ir para zero, você tem que fazer com que C vezes P seja muito maior do que 1. Porque 1 sobre CP, se C vezes P é muito maior do que 1, pessoal, a fração, olha só, a fração um sobre CP, se CP é muito maior do que o numerador, é muito maior do que 1, este número aqui vai para zero, pessoal. Bom, aqui eu cometi um erro bem grave. Aqui eu cometi um erro, pessoal. Perdão. Vamos Ctrl V. Aqui está trocado, pessoal. Aqui eu cometi um erro gravíssimo. Um minuto, por favor. Só vou corrigir o meu erro. Isso aqui está agora correto. Agora sim, tinha termos trocados nas equações. Montei isso aqui com uma antecedência de minutos. Não adiantou muita coisa. Errei do mesmo jeito. Então, pessoal, olha só. Retornando. Aquele limite, vamos voltar aqui. Fazer com que o limite da porção, que é o efeito do distúrbio, esta segunda fração aqui, pessoal, fazer com que esta fração, efeito do distúrbio, vá para zero, você comprova desmembrando com estes fatores em evidência. Olha a função, perceba. Olha o efeito do distúrbio, aonde eu indiquei com a seta vermelha. Se C vezes P for muito maior do que 1, 1 sobre CP vai para zero, porque o denominador aqui é muito maior que 1. Então vai praticamente para zero, pessoal. Olha só que interessante. 1 sobre CP vai para zero, pessoal. Aqui vai para zero. Este termo aqui, olha, é o numerador. Vai para zero, do efeito do distúrbio. Bom, se este número vai para zero, pessoal, esta fração aqui, vamos colocá-la numa cor azul. Esta fração, pessoal, inteira, olha o denominador. O termo somando foi para zero. Estava somando com 1. 0 com 1 dá número 1. 1 dividido por 1, este número, pessoal, vai dar 1. Vai dar 1, pessoal. Olhem o termo agora que dá a importância do distúrbio. O numerador aqui foi para zero, pessoal. Foi para zero. Não tem jeito. Se o numerador foi para zero, este termo aqui, pessoal, inteiro, olha só, este termo inteiro, em rosa claro, vai para zero. Zero que multiplica o distúrbio. Dá zero, pessoal. Este termo do distúrbio, graças a um C, se você projeta um C, uma função do controlador, que faz com que aquele limite seja verdadeiro, consequentemente, C vezes P muito maior do que 1,
um C grande o bastante para garantir isso, faz com que este número vai para 1, que dá a importância do comando, e o que dá a importância do distúrbio vai para 0. Só sobreviverá o termo do comando. E melhor ainda, pessoal, C vezes P aqui se cancela com C vezes P aqui. Então, o que pondera o comando é o número 1, é aproximadamente 1. Isso te garante agora, olha só, te garante que o seu θ real, a orientação real, é aproximadamente a orientação do seu comando, que você é aproximadamente igual à ordem que você está dando para a sua aeronave. Ali, quando você, operador, dá uma ordem no seu keyboard, lá no seu painel, você dá uma ordem para a aeronave, para ela se orientar, e ela se orientará, rejeitando inclusive o efeito do distúrbio, da rajada de vento, que você não tinha modelado. Comando. Esta é uma das belezas da teoria de controle. Percebam, usa este artifício de cálculo, esta ideia de limite. É uma ideia simples, é uma ideia básica, porém, pessoal, é uma ideia com um poder enorme, um poder gigantesco, para vocês conseguirem controlar uma aeronave. Bom, pro conceito de limite é o bastante. Restam agora só duas últimas partes para terminarmos o nosso ferramental de cálculo para a disciplina. Não falta muito. Os vejo nas próximas duas partes, parte B e parte C. Esta é a finalização da parte A. Portanto, pessoal, um abraço a vocês, nos vemos na próxima.